Oi, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos ter uma live muito legal. Esperar o Elvis entrar. A Carla já tá por aí. Oi, Carla. Esperar o pessoal entrar, esperar o Elvis entrar. Hoje vai ser uma live muito legal de um assunto que as pessoas se interessam muito, porque é uma dificuldade que a gente tem que vencer a cada dia no consultório, junto com os pacientes. Oi, Alessandra. Tudo bem? Vamos ver se o Elvis já entra aí. Vamos ver se a gente ajuda o pessoal, quem tá no platô, sair do platô, quem vai entrar no platô, sair mais rápido. Ah, Camila Maróstica. Tem família Maróstica lá de Terra Roxa, de perto da onde eu vi, de Viradouro. Será que a Camila tem parente lá? Ah, o Elvis entrou. Vamos convidar o Elvis aqui. Bom, vamos esperar o Elvis entrar. A Rose entrou, a Magali. Ô, Magali, eu tomei a vacina hoje também. Oi, Elvis. Tudo Boa noite. bem? Tudo bem Pois com é. você? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite. Obrigada por ter aceito meu convite. Fiquei super feliz. Esse é um tema que vai ajudar muita gente. Agora é o bate-volta, né? Você vê aqui no meu perfil, estamos retornando, né? No teu. Ah, que Só bom. Eu faltou o fiquei. cafezinho, né? Poxa, é verdade, Elvis. Assim que acabar a pandemia. É verdade. E aí, tudo Né? bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Eu tava, Aonde? tava Diga. esperando aparecer a notificação aqui no meu perfil da live, não apareceu. Eu fui lá no teu perfil, aí lá tava dando que você já tinha entrado na live. Eu me atrapalho toda nessas coisas. Fiquei conversando com o pessoal e esqueci de te mandar o convite aqui. Mas o Não, importante deu mas o certo. O Instagram, ele não mostrou que você entrou ao vivo, né? Deixa eu compartilhar a live com o pessoal aqui. Ele não tinha mostrado, entendi. Eu falei, ué, eu vou entrar lá no perfil dela. Quando eu entrei, deu que você já estava fazendo a live. Entendi. Aonde que você tá aqui em São Paulo, Elvis? Não te perguntei da outra vez. Em Budas Artes, São Paulo. Grande Ah, São Paulo. que delícia! Eu sou super curiosa para conhecer aí. Tem uma Aqui é show feirinha de muito bola. legal. É que agora Tem uma feirinha muito boa. a gente atendendo online, né, Elvis? A gente atende gente do Brasil inteiro, né? É muito legal Com essa coisa da certeza. gente poder atender Fala, Mar. online. Beleza? Então agora eu estava muito restrito, né? Eu atendia só ali na capital, em São Paulo. Atendia ali bem no miolo, na Avenida Paulista. Olha Paralelo, né? só, Na Rua Augusta, que é uma região bem movimentada. Boa noite, Mário. E aonde você aí, atendia? Na Augusta? Na na Augusta? Augusta, Eu morava ali perto. Que legal. então ali eu atendia uma rua bem movimentada, né? Então o paciente já descia dali se sustentando para não furar a estratégia que a gente combinou, porque era comida de todos os tipos, Nossa, né? ainda Todas mais as ali. culturas, né? Bem no miolo. Então descia da consulta já tendo que se segurar um pouco, né? A Paulista é uma Treinando, tentação. treinando, já acabava a consulta treinando a disciplina. Nossa, andar na Paulista, esse é domingo, agora hoje é segunda, ontem, né? Eu fui na Paulista, e mesmo com a pandemia ainda está muito movimentada, né? E, gente, é uma tentação, é uma atrás da outra andar na Paulista de comida. Meu Deus. Por isso que eu não vou muito, né? Eu sou um cara mais pacato. Eu gosto
da grande São Paulo, em das Artes, aqui eu moro há muito tempo, justamente por isso, na cidade mais tranquila, mais pacata, tem arte, eu gosto bastante. Ah, Então é eu meu ia para lá sonho. só atender mesmo, eu terminar os atendimentos já pensando em voltar para a região aqui. E quando acabar, né, quando voltar os atendimentos presenciais, já voltou no caso, mas quando eu voltar a atender, eu vou tentar atender aqui na minha região. Sim. Não vou Sabe voltar mais que para lá. eu sou bem da roça também, né? Nasci na roça, fui criada. E meu sonho é voltar para lá depois que criar meu filho e puder, daqui uns 50 anos, me aposentar. Eu queria voltar para a roça. É que minha família aqui não curte muito. Meu marido, meu filho, eles ficam. Quando a gente vai pro meio do mato, meu filhinho já fala: Ai, mãe, vê se aqui já pega internet. Meu filho, você veio da natureza, daqui que você é fruta. Ele, não, mãe, vim do robô, isso aqui não é pra mim, não. Mas é uma delícia, eu também sou bem do mato. Que Ah, legal. Eu vou pedir. onde eu Diga. morava era no interior de Alagoas, né? Então, quando eu vim para cá, não tinha nem água nem luz ainda lá. E agora já Nossa, chegou a sério. internet, já o avanço, né? Então já dá para voltar. Meu Deus, que legal. A cidade que eu nasci e morei, né, até sair para estudar, tem acho que uns 20 mil habitantes também. Chama Viradouro, é perto de Barretos, que é a cidade da Festa do Peão, né? Todo mundo conhece. Ah, não. Esse país É só bem pensa pequenininho. nisso. Eu adoro essa coisa bem bucólica, assim. Mas deixa eu pedir pro Elvis se apresentar. Quem quiser conhecer a fundo a história do Elvis, eu recomendo uma live, porque a história dele é muito legal a história de vida dele. Uma live que o Altran, o Henrique Altran convidou o Elvis para fazer, pegou o Elvis de calças curtas. A intenção era ele contar a história dele, foi muito legal. Eu acho que o Elvis pensou que ele fosse falar de dieta. E acabou eu contando a história da vida dele, que é muito legal, vale super a pena. Se vocês quiserem ir lá no perfil do Henrique Altran, mas eu vou pedir para o Elvis contar a história mais recente dele, como que ele chegou na nutrição, enfim, se apresentar um pouquinho para o meu público aqui. Fica à vontade, Elvis. Aquela live eu estava esperando mesmo falar de nutrição, né? Mas não teve muita vida, não. Foi mais sobre a minha história de vida mesmo. Contei um Ah, pouquinho mas é lá. muito Foi um bate-papo interessante. engraçado, né? Foi um pouco engraçado, mas muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Toda vez que eu lembro, às vezes eu sou meio durão, mas às vezes eu me emociono ainda, né? Mas eu sou Elvis Mas você Miguel, sabe sou que nutricionista. Não, eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir aquela live, aí eu falei assim: ah, não, eles não vão falar sobre nutrição meu, mas estava tão interessante que eu não tive coragem de sair. Manda bala, Elvis, pode falar. sou Elvis Miguel, nutricionista, sou natural de Delmiro Gouveia, Alagoas, uma cidadezinha lá no interior lá do Nordeste, o Agreste, alagoano, né? Que fala. Sou pai da Alexia, vim para São Paulo há 24, estou aqui em São Paulo há 24 anos. Nossa, bastante. Comecei, né? Passei um tempo, quando eu cheguei aqui, não fui matriculado na escola, depois fui entrar muito tarde na escola, fiz aqueles provões para tentar pular série. Após sair do ensino médio, né? Fiquei um tempo trabalhando no chão de fábrica mesmo. Aí lá eu tive, né? Eu já estava com a ideia de fazer nutrição, por conta desse meu histórico, tive muita convivência com criação de gado, plantação, né? Meu pai é pequeno agricultor. Mas aí eu tive uma palestra lá nessa fábrica onde eu trabalhava como operador de máquina, uma editora gráfica, né? A gente fazia ali, produzia ali. Aí tem aquela semana CIPAT, né, de prevenção interna de acidentes. Aí essa semana é só palestra, né, sobre temas variados. Aí a gente teve uma palestra lá com o nutricionista falando sobre nutrigenômica. Falei, caramba, é isso que eu quero, né? Falei, não, já tinha lá a sementezinha plantada. Falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Trabalhando lá ainda, né? Eu comecei a estudar, eu produzia livros lá, então eu fazia apostila para cursinho, né? Fazia ângulo, aquele objetivo. Como eu fazia, eu já separava o material e ficava trabalhando, estudando ali. Aí eu falei, não,
vou me esforçar aqui, trabalhando, estudando nas pausazinhas, vou fazer a faculdade. Aí tentei o Enem, né, passei, aí fui estudar nutrição. Aí chegando lá, né, completamente coisa nova para mim, a maioria da galera tudo novo. E aí eu e uns três, né, fazia parte daquele grupo um pouco mais velho, e a gente sempre fica com quem a gente se assemelha, né? Então, foi um pouco difícil no começo, mas a gente conseguiu terminar a faculdade. Não, já no segundo ano, Cris, já no segundo ano da faculdade de nutrição, eu já conhecia a galera desse outro mundo aí, né, paralelo. Aí eu já me revoltei um pouquinho, então a faculdade, na verdade, ali foi mais... Eu me dediquei realmente para pegar o diploma mesmo, porque na prática mesmo, assim, como estudante, eu já começava a aplicar algumas coisas, né? Eu via que não funcionava, que eu aprendi na faculdade. Aí eu conheci a Julie, conheci depois o Dr. Souto, né? No segundo ano na faculdade, então aquilo já mudou completamente a minha conduta lá quando eu estava na faculdade ainda. Aí, então, quando eu saí da faculdade, eu já saí com esse viés, né? Que eu já sabia que a maioria das coisas que eu aprendi na faculdade, na prática, não tinha valor. A gente não conseguia ver resultado. E quando a gente aplicava, né, o que a gente estudava por fora, muita coisa que eu aprendi realmente com o Júlio, com o Dr. Souto, a gente via que tinha sucesso, de verdade. Então, é mais ou menos isso. Eu resgato o metabolismo da galera, do pessoal, para promover saúde, emagrecimento e qualidade de vida através de dietas de baixo carboidrato. Mais ou menos. Exatamente. Vocês veem como é o poder da gente ser autodidata, né? Porque, nesse mundo do pessoal que fala desses novos paradigmas, de uma dieta mais limpa, minimamente processada, a maior parte das pessoas é autodidata. A gente não tem, é até legal esclarecer isso para os pacientes, não tem um curso sobre isso. Tem vários cursos hoje em dia no Instagram, mas não tem um curso, como posso dizer assim, de graduação que aborde essas coisas, né? O Elvis provavelmente não viu muito disso na faculdade, eu muito menos, porque aliás médico não aprende nada de alimentação. Como que a gente foi aprender? E vocês vão perceber hoje que o Elvis sabe muito. Como que ele conseguiu então adquirir tanto conhecimento, como vocês vão ver? Porque a gente tem que ser autodidata. Gasta-se um tempo considerável triando o que estudar, não é só estudando, não. Às vezes o mais difícil é a gente triar o que vale a pena estudar. E não dá para, pelo menos na área de medicina e nutrição, não dá para a gente falar, essa semana eu não vou estudar nada. Né? Porque é uma quantidade de coisas que não estão na faculdade e que são as coisas que mais dão resultado. Então a gente tem que ficar correndo contra o tempo e essas lives ajudam muito. Então hoje eu trouxe o Elvis para falar com vocês sobre um assunto que ele entende e que é uma coisa que aflige muitos pacientes e aflige nós médicos também e os nutricionistas também, que é quando o paciente tá indo bem, mas ele ainda tem o que perder, ele tem peso para perder, às vezes ele nem, na verdade, normalizou os exames e ele entra numa fase de parada de perda de peso, que a gente chama carinhosamente de platô. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o platô, como sair do platô, como que o Elvis maneja o platô lá no consultório dele. Então eu vou começar perguntando para o Elvis o que é o platô, para ele esclarecer para o nosso público aí. Boa noite, Vilma. Olha só, a Vilma tá direto nas lives aí, Vilma, uma queridona. Então, faltou dizer que o que mudou realmente a chavinha na minha conduta foi olhar para a nossa evolução, né? Então, muita coisa mudou mesmo quando a gente começou a avaliar o paradigma evolutivo. Então, a nutrição, ela deixa de lado, não toca nesse assunto, né? A faculdade de nutrição. Então, realmente, vale a pena a gente, além de estudar, porque nutrição é a ciência que está mudando o tempo todo, né? Se a gente for por artigo científico, tá sempre pipocando alguma coisa aí. Mas, na verdade, se a gente
tiver esse olharzinho lá para trás, a gente não caminha, né? Porque a maioria das coisas que também pipocam se baseiam lá na nossa evolução. Então, o que que é o Exatamente. platô, né? O platô, falando de forma bem simples, é quando a gente para de emagrecer tendo peso para perder. É quando a gente para de perder peso, com bastante peso a perder. Né? Tem que separar isso, por exemplo, daquela situação de atleta, né? Pessoas que estão lutando ali contra, para chegar no percentual de gordura que é antifisiológico. Então, aquilo ali é diferente. Vamos focar aqui mais na realidade, na questão do público, né, em geral. Então, o platô é isso, é quando a gente tem peso a perder, tem bastante peso a perder, e o emagrecimento entra em equilíbrio. O platô é um equilíbrio, é um estado de equilíbrio. Então, eu falo, sair do platô, a gente vai precisar gerar, provocar um desequilíbrio, porque o corpo está o tempo todo buscando equilíbrio, né? Cada célula do nosso corpo ali, ela está tentando de alguma forma buscar equilíbrio. Ó, a Gi acabou de entrar, né? A Gi que é uma paciente nossa em comum, né, Cris? Ah, sim. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? É que alguém me ligou e aí pausou o vídeo. Vê se você tá me ouvindo. Isso, eu vi que estava um pouco pausado, mas para Espero mim que está ninguém normal. mais me ligue, mas vamos lá. Então, platô é o equilíbrio, é quando o corpo para de emagrecer, tendo bastante peso para perder ainda. Essa é a definição mais simples de platô, né? E assim, não tem só platô no emagrecimento, tem platô em tudo na vida, né, Cris? A gente só Exatamente. fala muito na questão de emagrecimento, mas tem platô no relacionamento, tem platô na carreira profissional, né? Estava conversando com meu primo esses dias e ele estava falando justamente sobre isso. Ele estava num trabalho onde ele tinha alcançado o platô e estava estagnado ali. Então, é uma coisa que ele poderia escalar, né? Novas oportunidades dentro da empresa, mas ele entrou num platô ali que não saía mais. Ele procurou o quê? Outro estímulo. Gerou desequilíbrio, saiu dessa Sim. empresa, foi procurar algo, né, que fizesse com que ele saísse dessa zona de conforto. Então, ele saiu desse trabalho, está em outro agora, quebrou o platô, gerou desequilíbrio. Gerou Então, se a desequilíbrio gente, no equilíbrio. Exatamente. a gente associar isso com o emagrecimento da mesma forma. Então, o corpo está em equilíbrio, está num peso que ele acha que é o ideal para ele, o peso que ele ficou uma boa parte de tempo, né? E aí a gente chama isso de equilíbrio, de platô. Mas É, ele ainda tem um peso para ser eliminado, né? E o platô é uma coisa natural, tá? É mais natural do que perder peso. Perder peso que não é tão natural assim. O platô ele é fisiológico, né? Ou seja, ele é natural, é esperado que aconteça mesmo. sim. E a gente pode achar que o platô é uma coisa ruim, né? Mas você só tá em platô se você perdeu peso, né? E não reganhou. Né? Então não é necessariamente uma coisa ruim, quer dizer que você venceu até aqui, só que as estratégias que você usou até aqui te trouxeram até aqui. Se você quiser ir além, vão ter que surgir novas estratégias e realmente é assim com tudo na vida. No trabalho também, às vezes a gente usa todas as estratégias para chegar até ali. Para ir além, eu estava falando agora, né, que a gente tem que estudar todo dia, porque senão rapidinho a gente entra em platô também, né? Com certeza. Então, a estratégia que fez a gente, né, perder 10 quilos, daqui a pouco não vai fazer você perder mais nada, vai fazer você sair mais do lugar. Então, o que você precisa fazer? Aprimorar a sua dieta, tá? Exatamente. Então, dado que você esteja fazendo tudo certinho dentro dessa dieta, Sim. né? Antes, Dito isso, você fazendo antes, tudo certinho, né? Antes até de você falar das mudanças na dieta, como a gente sai, só lembrar, pessoal, que muitas vezes a pessoa acha que está em platô e não está, porque nós temos uma mania de querer controlar o nosso corpo e fazer uma previsibilidade da velocidade com que ele vai perder o peso. Só que ele tem lá as lógicas dele, que nem eu alcanço, nem o Elvis alcança isso. Ele vai perder na velocidade
que tem a ver com toda a complexidade dele. Às vezes é só uma questão de esperar mais um pouco, porque muitas vezes a perda de peso ela não é linear, ela começa mais acelerada, ela desacelera. Não é disso que a gente está falando. O platô é realmente uma parada mais consistente da perda de peso. Não é uma velocidade randômica, ou seja, uma velocidade não linear. Porque essa velocidade não linear de perda de peso, ela é absolutamente comum, esperada. Isso não é platô. Então, eu vejo muita gente falando aí sobre um tempo específico para saber se é platô ou não. Eu acho que, na prática, isso, né, não se aplica. Porque, assim, eu tô 30 dias fazendo tudo certinho e não perco nada. Eu estou há 20 dias, tem muita classificação assim, né? Depois de 20 dias sem perder nenhum grama de peso, a gente considera como platô, fazendo tudo certinho, é claro. Depois de 30 dias, não. Depende muito, né, de como que essa pessoa começou o processo de emagrecimento dela, que tipo de dieta que foi que ela começou, Uhum. era nutricionalmente denso ou não, há quanto tempo ela estava com sobrepeso e obesidade. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Eu não sei se, acho que até hoje não está na live, mas ela sempre está nas minhas lives, né, que ela perdeu 60 quilos, 40 Meu com Deus. dieta de baixos carboidratos. Ela ficou num platô de 10 meses. 10 meses fazendo tudo certinho, sem perder nada. Imagina uma pessoa que fica 20 dias, já quer largar tudo, quer abandonar, né? Ela ficou 10 meses sem perder nada, fazendo Você tudo certinho. conhece, provavelmente você conhece a Paty Aires, nutricionista Sim, que moderou muito tempo o grupo de Facebook do Souto. Numa live que eu fiz com ela, que está até aqui no meu IGTV, ela conta, Elvis, que ela perdeu, se não me engano, 10 quilos e ela entrou num platô e ela já estava até feliz, porque ela não conseguia perder mais nada. Ela estava contente, mas tinha coisa para perder ainda. E inexplicavelmente, depois de 2 anos, ela deu uma guinada e perdeu mais um monte, mais do que ela tinha perdido. De repente, depois de 2 anos, ela até fica bem magrinha como ela é hoje. e a gente tem que ter essa calma, né? Porque eu falo assim, lembra a geladeira de antigamente? Consumia mais energia, né? Sim, Então, quem está em platô, está numa espécie de uma Brastemp nova, num formato de economia de energia, né? Por quê? Porque ficou muito tempo no padrão de gasto energético. Durante muito vai. tempo, né, o corpo se acostumou com aquilo. Quando você troca, então, às vezes, leva um tempo mesmo, né, para ele se acostumar, mesmo fazendo tudo certo mesmo. Então, você vai ter platôs aí de meses mesmo, anos até. Se a pessoa continuar firme no processo, de repente, ela saia no momento que ela nem esperava isso. O relato dela não é o único, né? Exatamente. E eu falo para os pacientes que quem tem resistência insulínica instalada, vamos dar um exemplo aqui, quem tem gordura no fígado, quem tem o exame de insulina alto, quem tem glicemia já não normal, quem tem HDL baixo, hipertenso, quem é obeso, todo esse pessoal tem grande chance de ter resistência insulínica. É um pouco mais difícil, é mais demorado. Não é igual uma pessoa que entrou a pandemia e a pessoa não sabe conviver direito com a comida em casa e acabou de março do ano passado para cá ganhando 12 quilos, mas a pessoa não tinha sobrepeso e obesidade. Esses 12 quilos vão sair mais fácil e mais rápido do que uma pessoa que já vem com síndrome metabólica. Porque quem tem síndrome metabólica já tem os sinais de saciedade, fome alterados, já tem mais dificuldade de resistir à comida, já tem o processo de formação de gordura no fígado bem estabelecido. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. É isso que o Elvis falou. Tem que concentrar esforços em manter a estratégia e não espanar. Manter a estratégia, né? E dentro dessa
dessa estratégia mesmo, é aprimorar ela, né? Aprimorar. Sim, exato. E aí, por exemplo, quem vem de uma perda de peso muito grande, é esperado mesmo que o platô ele fique ali, dura um pouco mais, né? Não vai ter aquela Exatamente. perda grande de peso nos primeiros meses. E aí, no caso da Fê, que perdeu 40 quilos muito rápido, e aí depois foi processo mais lento mesmo. 8 meses de platô aqui, depois mudou a estratégia, voltou a entrar em platô. Então, é assim, a gente vai jogando com esses equilíbrios, né? Entrou em equilíbrio, a gente muda o estímulo para gerar desequilíbrio e sair do platô. Às vezes pode demorar um pouquinho mais. Então, E eu vou te assim, até né, que eu falo também, até no próprio ganho de peso, né, para a gente chegar no Exato. sobrepeso e obesidade, a gente entrou em platô. A gente não subiu assim, não foi uma linha reta, né, para chegar lá nos 3 dígitos. A gente ganhou, depois estagnou ali, às vezes cai, aí sobe de novo, fica um tempo naquele peso, volta a subir, cai, fica em linha reta, sobe de novo. Então, até no próprio, no caso da obesidade, né, tem platô, teve É platô. muito bem lembrado, muito bem lembrado. Acho que todo mundo que está aí na live vai se identificar, que a gente não sobe, graças a Deus, de maneira meteórica. A gente vai tendo platô de ganho de peso. A pessoa até fala, até conta assim, né, Elvis, no consultório. Quando eu casei era assim, no meu primeiro filho era assim, no segundo filho era assim. Vai dando os degraus do platô pra gente, né? Ah, Muito legal. essa é comum, né? Cada nascimento de um filho, aí vai puxando os degraus. Ah, Exatamente. Você sabe que é uma coisa engraçada isso? Porque as mulheres sempre relacionam o ganho de peso à maternidade. Mas veja se você tem uma ideia diferente da minha. Gerar uma criança dentro do nosso útero e depois amamentá-la é uma situação catabólica e não anabólica. Então isso que eu não entendo muito por que relacionar maternidade com engordar. Tem sim algo que eu concordo que atrapalha o nosso emagrecimento, que é a, a perda de massa magra que a amamentação leva em mulheres magras. Em mulheres magras, que engravidam magras, não engordam muito, na hora de amamentar, ainda mais se nasce um bezerro. a Eu família brinco, emagreceu na gravidez. Aí. exatamente. Eu brinco que tudo vira leite. A bunda vira leite, o tríceps vira leite, a coxa vira leite, e a gente sai meio esmiliguida, com uma baixa massa muscular, e isso depois atrapalha para emagrecer. Mas fora isso, e tem muita mulher que nem passa por isso, porque não engravidou tão magra assim, é uma situação catabólica, não era para a gente engordar, né? Então eu acho que isso é meio mito, não é muito realidade, né? Fisiologicamente, é bastante mito, né, essa situação. A mãe da minha filha mesma, ela ganhou o peso esperado durante a gravidez, depois que a minha filha nasceu, que a Alexia nasceu e ela foi amamentada até os 2 anos, a mãe dela secou, ficou com a barriga lá Secou. bem sequinha, né? Por quê? Porque é um dos poucos momentos, né, que o nosso corpo, na verdade, ele está com o metabolismo até um pouco mais acelerado, né? O Sim, próprio exato. processo de fabricação do leite demanda muita energia. Então, é esperado que, por exemplo, a mulher que teve um ganho durante a gravidez um pouco maior, que ela dê uma secada. Isso falando assim, né? No geral, estou falando para quem. Sim. Aí tem aquelas outras questões emocionais, né? Eu Durante o vou, eu período vou, de eu vou, eu gravidez. vou. Mas, assim, fisiologicamente falando, é um dos poucos momentos que o metabolismo está mais acelerado durante Exatamente. essa fase de amamentação. É que tem uma questão que, assim, ficar em casa com o bebê, quando o bebê nasce, para a É maior isso. parte de nós mulheres é muito ansiogênico. É um negócio mais ansiogênico do que a maior parte das experiências que qualquer mulher já passou. E aí dana comer, ainda mais com essa história de que pode comer amamentando, eu acho que é isso que leva
ao ganho de peso, né? Bom, esse é um assunto interessantíssimo, eu adoro falar, até porque eu passei por isso, né? Não de engordar, mas de sofrer essa ansiedade toda. Mas para a gente não deixar o povo frustrado que está no platô aí, é, a gente tem, né, Elvis, estratégias alimentares e não alimentares, né, de sair do platô. Vamos falar um pouquinho, não sei se você quiser falar outra coisa antes, fica à vontade, mas na minha sequenciazinha aqui, que a gente podia mexer na alimentação, assim, para a gente tentar sair? Veja se você quer comentar alguma coisa antes disso. Eu ia falar sobre, né, continuar na questão da amamentação, mas para a gente não sair muito do foco, Não, 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 vamos fala, voltar do faz platô, né? seu comentário aí. Fica à vontade. Falando Aqui eu em falo demais. amamentação, que chegou. Alexa, dá boa noite aqui, pessoal. Opa, a gatinha tá aí. Ela já chegou caindo. Quantos Ela, aninhos ela tem? ela vai fazer 6 já. Ah, tem a idade do meu. O meu também tem 5. Aí, quando eu entrei na faculdade, aí ela tava na barriga ainda, né? Mais ou Sim, menos no último ano da faculdade, no penúltimo ano que ela nasceu. que legal, Mas né? então, para sair do platô, né, Cris, a gente vai precisar gerar desequilíbrio. A gente tem várias formas de gerar desequilíbrio no corpo e tentar driblar, né, essa estagnação. A gente tem formas alimentares e não alimentares, né? Sim. Eu gosto de dividir dessas duas formas. Só que não é assim, eu vou dar aqui ó, umas 9, 10 dicas, né? Entre estratégias alimentares e não alimentares. Só que você não vai sair utilizando aí todas de uma vez, né, pô? Aí você vai provocar o desequilíbrio todo de uma vez, depois você não vai ter mais cartas na manga, né? Então, use Sim, exatamente. inteligente uma por vez. Então, faz ali, uma em cada mês, por exemplo. Está dando efeito durante o mês todo, não parou? Continua, continua. Depois você troca a estratégia. Então, a gente vai falar aqui de 10 estratégias alimentares e não alimentares para sair do platô, para gerar desequilíbrio, dar o estímulo e voltar a perder peso. Se dado que essa pessoa esteja fazendo tudo certinho, né? Para Exatamente. ser platô mesmo, então é quando a gente para de emagrecer, tendo peso a perder, fazendo tudo certinho. E às vezes chega no consultório, o paciente falando que está fazendo tudo certinho, a gente vai batendo um papo. Daqui a pouco ele entrega algumas coisinhas lá, né? Opa, tá consumindo muito aqui, tá fazendo muito lanchinho, né? Esses dias eu postei uns stories lá, paciente que trabalhava em home office, tinha 2 gavetas e é o estoque, né, de chocolate dela, então ela estava comendo o tempo todo por estresse ali. Cada momento estressante era um gatilho e ela não estava se dando conta que ela estava comendo demais. Chocolate, oleaginosa, só coisas saudáveis. Mas, né, isso também conta no final das contas. Também Calorias fornece contam, energia, né? né? Fornece cacau, chocolate, oleaginosas, queijos, essas coisas. A gente tem uma alta densidade energética, tem muita caloria ali em pequenos volumes, né? Você postou hoje, está uma discussão sobre isso, né? A gente não vai discutir muito artigo científico, mas assim, a gente, nas estratégias que a gente defende aqui, a gente não quer contar calorias, né? Mas elas continuam importando, né? Não é para comer em excesso, mesmo calorias vindas de alimentos saudáveis. No final das contas, elas podem sim travar, principalmente aquele peso final ali, né? Sim, Então, a gente vai falar concordo. aqui de algumas estratégias, vamos dividir ela em estratégias não alimentares e alimentares. Vamos começar pelas alimentares, né? Já que a gente está Vamos lá. falando de dieta. Então, a primeira, né? Primeiro ponto é identificar a dieta que a pessoa está, né? Ela começou com o quê? Parece que o nosso público aqui, eu estava falando também com a Michelle, que eu falei sobre esse assunto, é esperado que é um público que já esteja comendo, né, comida, pelo menos comida de verdade, né? Sim. E, então, suponhamos que a pessoa começou ali com 90 quilos, comendo comida de verdade.
e aí daqui a pouco ela já está com 80, né? Aí parou. O corpo parou de responder, ela vai aprimorar. Boa noite, Fê. Tava falando de você agora há pouco. E aí ela conseguiu perder 10 quilos, né? Saiu dos 90 para os 80 comendo comida de verdade. Aí ela tem muita carta na manga ainda, né? Comendo comida de verdade, livre demanda, ali comendo raízes, frutas, mesmo as mais doces. Aí ela troca a estratégia, fica ali por um tempo. Boa noite. Aí fica ali, ó, troca para uma low carb, né? Ou eu não espero que esse público aqui, né, faça esse tipo de abordagem já. Mas assim, começou com comida de verdade, dá uma reduzida ali nos carboidratos. Então fica um tempo ali. Vê se o corpo responde. Respondeu, fica ali, né? O que é uma dieta baixa de carboidrato? Uma dieta low carb moderada, assim. Então a pessoa sai basicamente uma paleo, né? Comida de verdade, sobre demanda ali, comendo raízes, frutas mais doces. Aí cai para uma low carb ali, até 120 gramas, 130 de carboidratos por dia. Ainda dá para continuar mantendo algumas frutas mais doces e raízes e tubérculos. A gente fala que a low carb generosa. Então fica ali um tempo, fica ali um tempo, fica ali 30 dias, está respondendo? Continua. Parou de responder? Reduz um pouco, reduz, cai numa low carb moderada aí, fica mais um tempo. Está respondendo? Ótimo. Fica mais uns 30 dias ali. Aí parou de responder. O que é uma low carb moderada, né? Vai ali de 50 a 70 gramas, até 80 gramas de carboidratos dia. E aí parou de responder comendo essa quantidade de carboidrato, né? De comida de verdade. Vou Ô, Elcio, reduzir ainda mais o carboidrato. mais ou menos, fala para o nosso público aqui, o que seria uma pessoa em torno de 50, 60, 70 gramas de carboidrato dia? O que ela estaria comendo? Ó, dá para ela comer, né? Vamos explicar primeiro o que é carboidrato, né? Folhas são carboidratos, fibras é um carboidrato, tá? Só que a gente não consegue quebrar e transformar isso em energia. Mas fibras são carboidratos. Então, todos os vegetais folhosos, as frutas, né? Numa dieta de uma low carb moderada, dá para encaixar ali algumas frutas, kiwi, melão. Eu não ligo muito com índice glicêmico, tá? Mas melão, goiaba, essas coisas dá para entrar, dá para comer cenoura, que é carboidrato, dá para comer beterraba, né? Dá para comer, de repente, ali, com cautela, umas raízes, né? Dependendo do estado metabólico de cada um. Mas os vegetais de baixo amido, sobre livre demanda, né? As coisas que eu falei, as hortaliças também, abobrinha, chuchu, berinjela, Até essas coisas, mesmo a abóbora, tudo isso né? é carboidrato, né? Abóbora, tudo isso você consegue comer numa dieta de até 80 gramas de carboidratos dia. Carboidratos líquidos, tá? Carboidratos líquidos, aquele que a gente desconta as fibras. Então, cenoura, você pega ela 100 gramas, tem 10 de carboidratos, tem 15 de carboidratos no total, né? Você desconta 5 que são fibras, você fica com 10 de carboidratos líquidos, tá? A gente está falando aqui de carboidratos líquidos. Mas é para a gente ficar contando? Não. É mais ou menos isso, né? Limita ali a quantidade total das raízes e frutas mais doces que tem um pouco mais de carboidrato. No geral, você pode comer o resto tranquilamente, sem se preocupar tanto com as porções. As folhas, a gente não liga, só tem fibra e água. E ali a cenoura, a gente vai comer muito, beterraba também não. Vai comer essas frutas, como eu falei, goiaba, né? Melão, kiwi, tá tranquilo, a Abacate, gente está bem. coco, maracujá, Abacate, limão, coco, eu não vou nem falar, porque pêssego. essas frutas são mais fontes de gorduras. Então, falando de carboidratos especificamente, então dá para comer essas frutas que eu falei anteriormente mais tranquilamente, né? E aí a gente pode se encaixar assim, numa low carb moderada. Eu falo muito em adequação biológica, né? No final das contas, se a pessoa vai cair em low carb, aí depende muito do objetivo. Mas como a gente está falando de platô, de sair do platô, né? De repente, vale a pena cuidar as quantidades totais de carboidratos mesmo, né? E aí, por exemplo, um aplicativo
pode ajudar, né? Esses aplicativos para contar carboidratos, tem o Fat Secret, isso eu recomendo. Conta ali, pesa ali, coloca lá no aplicativo 2, 3 dias, só para ter uma noção, né? Porque às vezes a gente precisa, para sair do platô, ter uma atitude mais matemática, né? Que a gente não defende isso nessas estratégias de baixo carboidrato. A gente quer ter liberdade e autonomia, né? Não quer ficar perseguindo tanto número assim. Mas para sair do platô, como a gente tem que gerar desequilíbrio, talvez essa matemática ajude, né? No final das contas. Mas é isso, tá? E aí a Deixa eu pessoa dar fica. só, eu vou dar só uma situada onde nós estamos aqui, para quem entrou agora, não se perder. O Elvis está falando sobre como sair do platô, e aí ele começou de uma pessoa que veio comendo muito errado, então limpou primeiro, né, os processados, ele não falou isso, mas já já a gente fala. Começou uma low carb mais com cara de paleo, ainda com raízes, frutas doces, os tubérculos, né, que são as raízes. E agora a pessoa já está indo para uma low carb moderada, que ainda tem um pouco de fruta doce, como melão, goiaba, pêssego, kiwi, e ainda está comendo um pouquinho de raiz, mas não com tanta liberdade. E o que essa pessoa está comendo com mais liberdade são os vegetais de baixo amido, a abobrinha, o chuchu, o brócolis, couve-flor, todas as folhas, obviamente, que são basicamente fibra e água, e as fontes de proteína. Então, agora o Elvis aí vai seguir aí. E agora, então ela limpou a dieta dela, aí começou comendo comida de verdade, começou a emagrecer de novo, e aí travou, reduziu um pouco mais os carboidratos, entrou numa low carb generosa, aí travou de novo, ficou mais um tempo ali, caiu numa low carb generosa, né? Ficou mais um tempo ali praticando, depois entrou no equilíbrio de novo, aí reduziu um pouco mais os carboidratos, caiu na low carb moderada. A alternativa é sempre ir reduzindo os carboidratos, Cris? Não, É, às vezes sim, às vezes não, mas não sempre. Concordo que não sempre. não, não sempre, né? Essa é a grande discussão sobre aquele mecanismo da insulina que estão discutindo aí, né, nessa semana. Exatamente. Essa live foi oportuna por causa da teoria carboidrato e insulina. Se você quiser, você fala, se você quiser, eu falo, mas para a gente dar só uma palhinha do porquê que nem sempre reduzir o carboidrato mais ainda é a solução. Vou só fazer A então moranga, como eu posso te dizer, a moranga, a abóbora, não. A abóbora moranga, ela dá para encaixar em, acho que, todos os formatos de dieta de baixo carboidrato, tirando a cetogênica, para que vai ter que cuidar, né, a quantidade, mas de resto dá para encaixar em tudo. Não tem sim, muito exatamente. carboidrato, não. Tem de 10 a 15 gramas de carboidratos na porção. Eu peço para eles não fazerem purê da moranga, não fazer purê de abóbora, porque aí a fibra vai embora, concentra mais o carboidrato, mas comer os pedaços da cabotiá não vejo problema. Então, o Elvis falou da teoria carboidrato-insulina e eu acho que foi ontem que eu postei sobre isso, fiz um post sobre a teoria carboidrato-insulina. É, é, Tem essa história que nós do meio sempre falamos, né? Que a gente fica sobre uma insulina alta, isso provoca fome, a gente fica comendo o dia inteiro, que na minha opinião não está errado, mas é um modelo incompleto. Não é só isso que explica a gente engordar e não conseguir emagrecer, que é o fato da gente liberar mais insulina ao longo do dia quando a gente come uma comida mais rica em carboidrato. Eu sinceramente acho que isso está parcialmente correto. Mas o que o Elvis estava falando, será que reduzir ainda mais o carboidrato vai nos levar a um resultado melhor? A gente tem que lembrar que se a gente for fazendo isso, a gente vai aumentando automaticamente gordura, como a outra fonte alternativa de energia. Porque a proteína, ela não é bem uma fonte de energia, até pode ser, mas fonte de energia propriamente dito é carboidrato e gordura. Se a gente reduz muito o carboidrato, provavelmente a gente vai ser mais permissivo com castanha, com azeite, com carnes mais gordas. E aí a gente pode
ficar com balanço calórico é ruim. O Souto fala assim, olha, a gente não conta caloria no low carb, mas as calorias continuam contando, né? Então, se você pega uma pessoa que está no platô e ela está comendo bastante oleaginosas, está comendo seu contrafilé sempre, não está mesclando lá com peixinho mais magro, tá fazendo pão low carb e colocando um naco de manteiga, muito provavelmente tornar essa dieta ainda mais low carb e deixar ela nessa permissividade de gordura não vai ajudar. Toca o barco aí, Elvis. Com certeza. E você falou dos macronutrientes, né, eu falo grandes nutrientes do pessoal. Então, a gente tem três, né? Proteína, gordura e carboidrato. Como a Cris falou, dificilmente a proteína vai ser utilizada como fonte de energia para o nosso corpo, né? Eu sempre falo isso também para os pacientes. Então, as nossas fontes de energia na dieta, na verdade, acabam ficando entre carboidratos e gordura. E, de novo, voltando lá, olhando para o nosso passado, e aí entra de novo essa questão da insulina. A insulina não é só esse hormônio anabólico de construção, de armazenamento de gordura. Não. Ele tem um papel de sinalizar se está chegando ou não energia para o nosso corpo. Energia na forma de carboidrato e gordura também. Então, a gente não pode ficar preso também nesse único mecanismo, né? E aí eu tinha uma coisa para falar, só que eu esqueci, voltado para esse mecanismo, né? Então, a insulina, ela sinaliza, porque a gente tem três tipos de fome, Cris, né? E, por exemplo, no platô que a gente quer quebrar esse equilíbrio, a gente tem que olhar para isso também. Por exemplo, a gente tem fome de energia, de novo, proteína e carboidrato, ou proteína não, carboidrato e gordura. Uhum. Deu uma travadinha aqui. Vocês estão me escutando? Só o Elvis travou? Voltou, beleza. A imagem para mim tinha travado. Então, para mim estava. Beleza. Então, a gente tem três tipos de fome, né? Se a gente não, por exemplo, se a gente não cumprir de alcançar, de bater essa meta, por exemplo, de saciar esses três tipos de fome, também pode ser um motivo de platô. E aí cai naquele mecanismo de insulina de novo, né? A gente tem fome por energia, carboidrato e gordura. A gente tem fome de proteína, então a gente tem um alvo proteico para bater. Então é muito comum a pessoa que faz dietas, né? Baixa em proteína entrar em platô, por quê? Porque não está atingindo um alvo proteico todo dia. Então, só da gente melhorar essa relação proteína-energia na dieta já destrava platô também. E a gente também tem fome de micronutrientes, vitaminas e minerais. Tá? Então, a insulina, ela tem esse papel de avisar para o nosso corpo se está chegando ou não energia também. E aí, a gente pensa muito só porque o carboidrato sinaliza mais a insulina, mas não. Ela sinaliza energia também. A escassez de energia faz a pessoa entrar em platô também. Você entendeu? E aí Exato, lembrar na prática, que insulina estimula... uma pessoa que estava com insulina alta, né? E aí começou a emagrecer, e em low carb, né? E aí repôs essa insulina para valores normais, ali entre 3 até 8. Daqui a pouco... Aí, Alexa. Mostra essa coruja pro pessoal. Que é? Ah, coruja. Ai, Ela veio pedir minha chave para decorar a coruja dela com a chave. A imaginação da criança. Né? Olha só que legal. É um mundo maravilhoso. Então, a Fê que entrou na live aí, Cris, então ela fez uma estratégia, né, para sair do platô, bem voltado para isso que eu estou falando. Ela tinha insulina bastante alta, perdeu bastante peso com dieta de baixo carboidratos, a insulina dela voltou ali para baixo, para valores normais.
O que que isso sinaliza há 200 mil anos atrás? Quando a pessoa está com a insulina baixa por muito tempo, que não está chegando energia, aquela coisa que eu te falei, está chegando, está faltando comida, está faltando gordura e carboidrato ali, nessa proteína. Então, a partir do momento que ela voltou a reintroduzir bons carboidratos, aquele platô que ela estava há 10 meses, que eu tinha falado no começo da live, destravou. Foi uma forma dela gerar desequilíbrio, foi voltar a reintroduzir carboidratos na dieta. Tá? Então, a gente tem que levar essa questão da insulina também em consideração. Não é só esse hormônio anabólico que a gente ouve falar o tempo todo. Então, o hormônio que sinaliza se está chegando ou não energia do meio. Então, a gente está falando aqui se é sempre necessário reduzir cada vez mais os carboidratos na dieta, não. Essa é uma estratégia que eu já pegando, né? A gente está falando no assunto, eu vou falar depois dela, mas assim, aumentar eventualmente o consumo de bons carboidratos, que a gente chama de ciclagem de carboidratos, é uma forma da gente também gerar desequilíbrio e voltar a emagrecer. Então, ciclar com os carboidratos, eventualmente, 1 ou 2 vezes por semana, durante todas as refeições do dia, também é uma boa para avisar para o corpo que está chegando energia, e aí ele entende que não precisa poupar, não precisa ficar segurando o metabolismo. Isso volta a destravar platô também. Então, nem sempre é reduzir cada vez mais os carboidratos na dieta. É porque é uma longa história. Se a gente for ficar olhando muito lá para trás, né, que a gente tinha esses momentos, né, sazonais. Então, ora, a gente falando de 200 mil anos atrás, ora a gente só encontrava carcaça de animais, a gente fazia uma dieta mais ali carnívora, quando tinha, junto com o jejum, porque nem sempre tinha comida, ora a gente encontrava alguma coisa ali, uma raiz, né, coletava uma fruta, a gente fazia uma dieta mais onívora, ora só encontrava vegetais, aqueles que, né, a gente encontrava eventualmente. Então a gente fazia, aí cai naquela coisa novamente do estudo que estava debatendo aí, né? Se achasse um pé de manga, há 200 mil anos atrás, a gente ia chupar aquela manga o dia todo. Sim, com Então a gente certeza. nesse dia ia fazer uma dieta mais vegetariana, né? Então, assim, o nosso corpo está preparado para esses estímulos alimentares, né? Então, a gente vai jogando com ele, né? Por isso que a gente tem que sempre olhar para ter essa noção do olhar evolutivo da coisa. Sim. Então, a gente falou aí, né, na primeira estratégia, dar uma limpada na dieta para quem não tinha começado ainda a se aventurar nas dietas de baixo carboidrato, fazer essa limpeza, tirar processados e ultraprocessados, tranquilo. Caiu numa dieta mais paleo, com frutas raízes, né? Daí depois foi reduzindo os carboidratos, a insulina foi voltando ali para baixo, valores normais, a gente volta a reintroduzir bons carboidratos. Então, 3 estratégias alimentares aí, né? Então tem outras, né? Como eu falei, a gente passou por períodos que não tinha vegetais também. Eventualmente, fazer uma dieta mais restrita em vegetais também pode destravar platô. E aí pode fazer, né, eu não vou comentar muito aqui, mas tem se falado muito em dieta carnívora. Tem dieta cetogênica também, que é baixar cada vez mais os carboidratos. Tá? Mas reduzir cada vez mais os carboidratos e cair numa cetogênica, dependendo do contexto ali, a gente cai, né, naquela questão de ter muita energia na dieta na forma de gordura. Então tem que tomar cuidado, porque com o tempo a gente volta a entrar em platô de novo. Mas como o platô é cíclico, né, a gente muda o estímulo, o corpo se adapta. Entrou em platô, muda o estímulo, o corpo se adapta, então não tem jeito. Até a gente chegar lá no peso que a gente está buscando, a gente vai passar por isso. Né? E às vezes o peso que a gente está buscando não é o peso que o corpo quer, né? Não é esse o peso que ele está buscando também, né, Cris? O Souto usa um exemplo que eu acho muito bom, que é do cachorro Basset versus o cachorro galgo, que é aquele magrinho de corrida, que parece que só tem pulmão, sabe? Um cachorro com umas pernas finas, que parece que só tem pulmão. Ele é alto, assim, é um cachorro inglês de corrida. E o Basset é o do Turbogás Cofap, lá, o salsichinha.
um bacê não vai ser um galgo e vice-versa. Então a gente tem que vai perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, parou de perder peso e já está num peso bem legal, desconfiar se aquela não é a nossa genética também, né? Com certeza. E aí, ó, esse tem que ver se é isso que o corpo espera. Às vezes a genética dele é a genética de uma pessoa que está com 100 quilos. A genética dela é para 70 quilos e ela quer chegar ali nos 55, né? E aí vai dar mais trabalho, vai parecer junto com aquela fase de fisiculturista, né? Vai ser uma luta parecida, baixar cada vez mais o percentual para uma pessoa que quer subir no palco, parecido com essa pessoa que tem a genética para Exatamente. 70 quilos e quer chegar nos 55. Vai dar muito trabalho, né? E aí estão perguntando aqui o que é bons carboidratos, né? Então, bons carboidratos, é isso que a gente falou lá no começo. Começou a falar da low carb, até da palha, né? Então, são frutas, raízes, vegetais de baixa amida, abobrinha, cenoura, tem a beterraba também, tem um pouco mais de carboidratos, mas é um vegetal saudável. As próprias raízes, né? E todas as folhas, isso são carboidratos bons. Tudo isso é carboidrato, tá? A gente quer evitar um pouco as farinhas, né? Por exemplo, você pega a farinha de mandioca, ela vem de um carboidrato bom, que é a mandioca, mas a partir do momento que a gente refina ela, a gente deve consumir mais esporadicamente. Mas é um carboidrato que a gente fala que é seguro, né? Ele não tem antinutrientes. O problema é que a gente torna esse carboidrato de velocidade mais rápida, né? Sim, quando Ele você faz a chega, farinha. ele chega na nossa corrente sanguínea mais rápido. Então a gente come o carboidrato, digere, transforma aquilo que tem nas raízes, são amidos, né? E aquilo, no final das contas, após passar por digestão, vai ser transformado em glicose. Então, a Sim. glicose que está na raiz, na macaxeira, na mandioca, e a gente consome ela daquele jeito, apenas cozida, ela tem uma velocidade. Quando a gente transforma isso em farinha e come, ela tem outra velocidade. A farinha, Sim, é ela bem chega pior. muito mais rápido, né, na nossa corrente sanguínea. E São aonde bons você, carboidratos, tá? e aonde você coloca nisso que você está falando, Elvis, aonde você coloca o arroz feijão? Aonde você coloca mais para cá, mais para lá nessa explicação que você está dando? O arroz, ele é um carboidrato seguro também, tá? A, a- Porque ele não tem muito antinutrientes, mas ele é um carboidrato pobre nutricionalmente, como Sim, todo carboidrato, como a maioria dos carboidratos. Então, não é uma boa fonte de nutrição, mas é um carboidrato seguro, tá? O feijão, ele já tem alguns, né, é mais pela questão cultural, ele tem um pouco mais de carga nutricional ao mesmo tempo, tem um monte de antinutrientes que atrapalham a absorção desses nutrientes que ele tem. Então, um pouco paradoxal, né? Mas são bons carboidratos também. Apesar de fazer parte da cultura do brasileiro, está mais ligado à cultura, mas são bons carboidratos também. Então, tem gente que não tolera muito uhum. bem o feijão. Eu não tolero muito bem o feijão. Mas eu como feijão desde que eu conheço por gente. Meu pai plantava feijão, né? A gente colhia, então eu participei dessa cultura toda. E hoje em dia eu não como, por quê? Porque eu não tolero bem, mesmo fazendo remolho. Mas são bons carboidratos. O arroz é mais seguro. O feijão ele tem a questão Sim. dos antinutrientes, O arroz pode gerar algum conforto, né? o arroz é mais parecido com a batata, né? O feijão ele já é mais E problemático mesmo. até na quantidade de carboidratos, né? Arroz e raiz do BEP são parecidos na quantidade de carboidratos. Tá? Sim. Então, resumindo, né, passamos aí por quatro estratégias. Tem gente que falou aí, dá para começar direto numa cetogênica? Dá, tranquilamente. Tem gente que vai direto para uma carnívora. Depende do quão a pessoa está interessada em empenhar a energia em fazer essa estratégia, né? Eu estou falando aqui
para alguém que está querendo começar, ou alguém que começou agora na low carb. Então, faz esse processo, esse passo a passozinho para não ir de vez. E até fica melhor porque, né? Porque a gente fica com mais cartas na manga, né, Cris? A pessoa começa numa Sim. palha, vai perder peso, vai. Só de eliminar carboidratos concentrados ali, ela vai perder peso. Aí vai estagnar, vai para low carb generosa, estagnou de novo, vai para low carb moderada, estagnou de novo, vai. Quer entrar na cetogênica? Pode entrar. Aí a insulina dela voltou para níveis normais, ali baixinho, 3, 4, aumenta o carboidrato de novo. E aí destrava, Exatamente. né? Vai fazendo uma por vez, fica um tempo em cada um. E aí falaram, né? Teve uma pessoa que falou aí, eu li por fora, mas ela falou, associei jejuns de manhã, 3 da manhã, então dá dia sim, dia não, né? Pela manhã, mais low carb. Agora a gente vai entrar nas estratégias não alimentares. Então, jejum, né? É uma estratégia não alimentar de provocar desequilíbrio. Não dá para sair do estado de platô e um protocolo de jejum. E aí, de novo, o ideal é começar ali o passo a passo, né? Não sair fazendo jejuns longos logo de cara, mesmo quem já está em low carb. Até porque na low carb a gente acaba fazendo já um jejum de forma mais espontânea, né, Cris? Assim, a gente começa a comer tão bem, uma dieta tão rica em nutrientes, que aquilo vai saciar mais, vai sinalizar menos fome, e acaba que a gente faz janelas alimentares menores. Então, o jejum já acontece meio que de certa forma na dieta low carb, né? Vou só explicar rapidinho por que que o jejum é melhor que uma dieta restrita em calorias, porque no estado do jejum, com a insulina baixa, a gente tem como usar a nossa gordura como fonte de energia. E isso evita com que o nosso corpo entenda que nós estamos numa espécie de inanição, porque tem um fornecimento perene de energia por a insulina estar baixa, a gente consegue disponibilizar ácido graxo livre, corpos cetônicos, dependendo se a pessoa está em cetose ou não, e o nosso corpo não entende que nós estamos numa quebra de energia, ou seja, numa inanição. Então não há, ou tende a não haver, uma queda de taxa metabólica, uma queda de queima, né? Então por isso que nos estudos a gente encontra melhores resultados com jejum do que com uma dieta muito restrita em caloria, deixando os carboidratos mais livres, porém muito restrita em calorias. E o jejum, por incrível que pareça, né? Quando tem um estudo, né, que comparou proteína, gordura e carboidrato na questão de sinalizar a saciedade depois de um tempo, meia hora, uma hora. O jejum, ele só perdeu ali para a proteína, né? Então, não comer nada acaba saciando mais do que comer um carbo. É claro que na hora que você comer, tudo vai matar a sua fome, né? Se você estiver com fome. Mas, assim, depois de que vai passando os minutos e horas, quando comparado com o jejum, às vezes não comer carboidrato, comer até mesmo a gordura, mas o jejum sacia mais no longo do tempo. Por Isso é quê, né? incrível, né? Porque a gente tem um hormônio produzido lá no estômago, vocês devem conhecer, chamado grelina, que é o hormônio da fome. E aí, esse hormônio é produzido na porção final do estômago, né, Cris? Ali, a gente Uhum. tem uma válvula que separa o estômago do intestino e ele é produzido ali na parte final. Então, se ele é produzido na parte final, essa grelina só é liberada quando termina de passar toda a comida. Passou toda a comida, e aí sim vai sinalizar fome. Então, se você come, por exemplo, carboidratos que é digerido rapidamente, e é isso que a gente vê nessas dietas que a gente come o tempo todo, de 3 em 3 horas, né? As custas de muitos carboidratos. Esvazia muito rápido o estômago, grelina, fazendo pico o tempo todo. Então, sinalizando fome o tempo todo. No jejum, não. A gente não está comendo nada, o estômago não está se esvaziando. Se ele não está se esvaziando, não está liberando grelina.
E aí vem aquela fomezinha natural que acontece, mas ela vem em onda. A doutora, quem é que fala? A doutora Maíra, que a gente tem que aprender a surfar nessas ondas de fome, né, que é causada pelo jejum. Por quê? Porque elas vêm e passam. Então, se você vai lá, toma um susto, toma um copo de água ali nessa fome provocada de forma natural pelo jejum, ela passa. Essa do É carboidrato incrível é isso. pesadelo. Quem aqui da live já fez jejuns mais prolongados? Esse efeito da não fome no jejum é incrível mesmo. Ô, Cris, só um momento aqui. Peraí, a minha filha parece que desceu. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá bom, vai lá e vou bater no papo com ela. Vai ver onde ela Vai, tá, que é perigoso. Então, pessoal, nós estávamos falando aqui do jejum. Não sei se vocês já tentaram prolongar um pouquinho mais, mas o jejum ele é uma estratégia, sim, de sair do platô, né? Quando você detecta que está tudo certo, que o que você podia fazer de melhorar a alimentação, tirar ultraprocessado, que é o principal, né? Comendo comida ultraprocessada, emagrecer é muito difícil. Já tirou o álcool, tirar o álcool é muito importante para sair do jejum, do platô. Uma das formas para ver se volta a perder peso é começar a abrir janelas maiores entre as refeições, né? Então a gente pode começar, por exemplo, tirando o café da manhã, que é mais fácil para a maior parte das pessoas, porque de manhã, de maneira natural, a gente não tem fome. Algumas pessoas têm, mas a maior parte das pessoas não tem fome de manhã por ação dos hormônios matutinos, isso é fisiológico. E aí você já vai meio que estar fazendo um espaçamento de 8 a 16, né? Vai estar comendo dentro de um espaço de 8 horas e não comendo por 16 horas. Ou se não, você pode usar como alternativa alguns dias da semana, 1 ou 2 dias da semana, abrir um jejum mais longo para não ter que fazer jejum nos outros dias. Então é uma grande estratégia aí para sair do platô. Eu geralmente no consultório uso como uma carta na manga. Eu vejo quando o paciente não está indo muito bem e vejo se ele pode abrir umas janelinhas maiores aí entre as refeições. Mas para isso é importante que vocês estejam comendo a Alexa aí. tava lá no Não, estacionamento. nossa senhora, já dá até taquicardia na gente aqui. Tá tudo seguro Mas aí. o meu primo tava lá. Aí, Ah, legal. mas é que não Eu dá para tava saber, né? Que o pessoal abre os portões lá da garagem. Nem fala uma coisa dessa. Eu sou píssica com essas coisas também. Mas eu estava explicando para eles, Elvis, que um jeito legal da gente tentar sair do platô é começar a abrir janelas maiores, né? Se a gente pula o café da manhã, por exemplo, que é mais fácil para a maior parte das pessoas, porque tem os hormônios matutinos, que são pró-saciedade, a gente já vai estar num 16,8 e essa manutenção da insulina mais baixa, flat, por 16 horas, para algumas pessoas é o que precisa para reengatar aí numa perda de peso. No entanto, para aguentar um jejum, não é jejum intermitente é acima de 24, mas para aguentar uma janela restrita de alimentação, é importante que a gente esteja com uma dieta bem limpa, bem nutritiva, porque aí não vai fazer falta, mesmo essas horas não vai fazer falta. Depois, se der tempo, a gente fala da relação PI, mas quando a gente está comendo uma boa quantidade de proteína para a quantidade de energia, a gente aguenta muito bem o jejum. Com certeza. Então, primeiro, presta atenção no momento que a gente come para depois jejuar, né? E Exatamente. às Não dá vezes o para pessoal entrar faz o da contrário. besteira, de comendo besteira, começar a jejuar, vai sofrer com certeza. Né? Então, o jejum é uma das estratégias não alimentares. Então, aí, quem entrou em low carb, ó, quem entrou em platô fazendo low carb, aí pode associar, né? Jejum mais low carb, dia sim, dia não, alternando. E aí pode voltar a destravar, como foi o caso de alguém que comentou aqui. Só isso basta. Outra estratégia não alimentar, né? Que tem a ver com jejum, mas é concentrar as nossas refeições
durante o dia, né? Que é aquela coisa que a gente fala, early time restrict feeding. Sim, Então, eu assim, vou colocar para concentrar. carregar o celular, mas vai falando aí, tomara que não aconteça nada. O que é Vai isso, falando. né? É concentrar as nossas refeições durante o nascer do sol ao pôr do sol. Então, assim, né? Se você está comendo café da manhã, não, está pulando o café, né? Está fazendo almoço, lanche e janta, de repente, se você começar a pular esse jantar e fazer esse café, mesmo que de forma mais forçada, no início, assim, mesmo que sem fome, as pessoas não têm fome, mas aquilo que eu estava falando, né, com a paciente sábado, ela sempre preferiu pular o café da manhã. E a gente alternou a estratégia fazendo isso, né? Concentrando as refeições durante o nascer do sol ao pôr do sol. Então, ao invés dela pular o café da manhã, ela vai fazer o café da manhã. E fala, pode ser que eu não tenha fome. Mas se a gente vai pular a janta, ou vai trazer ela para mais cedo, a gente vai estender o período da noite sem comer. Então, é provável que no café da manhã ela sinta fome, que era um horário que ela não sentia. Então, Sim, só de fazer essa troca já é uma forma de gerar desequilíbrio e sair de platô também. Então, essa é outra estratégia, né? Associar isso com jejum também funciona bem. Então, legal. concentrar as nossas refeições no horário do nascer do sol, pôr do sol, até porque, né, Cris? Durante esse período a gente tem a questão enzimática, né, a questão até do pH do estômago, todo esse maquinário para digerir, quebrar alimentos, tudo funcionando de forma mais adequada, porque à noite é o momento que o corpo espera um Sim, descanso, não está esperando comer. Né? Então, por isso que funciona bem também, fazer essa estratégia. O exatamente. P, o P que você falou já entraria na questão alimentar, né? Que a gente falou bastante, melhorar a relação proteína e energia da dieta. É uma das estratégias, sim. Funciona bem depois, se sobrar um tempo, a gente fala dela. Tá? Sim, Então, a gente esse dá falou de uma duas não live. alimentares. Tá? Então, a gente falou de duas não alimentares aqui, né? Jejum, concentrar as refeições também durante o nascer ao pôr do sol. Tá? Outra estratégia não alimentar. Sono, falar aí. Sono, cuidar, né? A questão do sono é importante, porque a gente falou que não comer nada diminui a secreção do hormônio grelina, que é o hormônio da fome. Ter noites mal dormidas é uma das poucas coisas também que estimula a produção desse hormônio grelina sem a gente comer nada. Então, se a gente tiver uma noite mal dormida, por isso que a gente tem fome, né? Quando fica acordando o tempo todo. Por quê? Porque está estimulando fome também, de forma indireta. O liberar o hormônio grelina quando não era para liberar. Então, Exatamente. cuidar a questão do sono. Eu sei que hoje é ajuste fino, né, Cris? Hoje em dia está muito difícil, né? A gente ter. Eu, por exemplo, durmo super bem, nada me acorda. Meu primo estava falando que essa madrugada aí ele chutou um copo que ele deixou e quebrou tudo lá de madrugada. E aí ele falou: Você não escutou? Eu falei: Não. Então eu tenho um sono muito bom. Mas a maioria das pessoas, né, essa hora, por exemplo, já era para a gente estar começando a fazer a higiene do sono, né? Tá cuidando ali a luz, tela na cara, já era para a gente estar reduzindo. Então a gente vai, né, dando, se der, a gente troca, por exemplo, coloca uma luz mais amarela, evita um pouco mais os ruídos. A gente vai se preparando para ter uma noite de qualidade, né, um sono reparador. Mas hoje em Eu dia é brinco muito com os difícil, pacientes né, a que gente falar isso para a pessoa. privação de sono engorda. É muito difícil a gente falar para uma pessoa hoje em dia. Dá para emagrecer bastante com sono ruim? Dá. Agora, para fazer aquele ajuste fino, né? Vai precisar cuidar o sono, porque às vezes a pessoa já está fazendo tudo certo, já está com a alimentação adequada, já está fazendo o protocolo de jejum,
já fez ciclagem de carboidratos e aí para de emagrecer. Quando você vai ver, a pessoa está com sono super ruim, está comendo, né, por sinalizar e nem percebe, né, que a pessoa que está comendo ali quando acorda, ela não percebe que ela está comendo. Né? Foi Sim, só ela coloca sempre tudo no diminutivo, foi só um negocinho, né? E não é, ela para diminuir a culpa que a gente fala, né? Mas ela está comendo em exatamente. excesso por conta dessas noites mal dormidas. E até pelo estado, por exemplo, a gente tem a sinalização de outro hormônio, da gente perde noites de sono, que é o cortisol. Você deve falar muito sobre isso. E Sim, o cortisol ele tem aqueles dois extremos, né? Ele pode ser anabólico e pode ser catabólico. Para quem está tentando emagrecer e está em platô, geralmente ele vai gerar o estado catabólico, ou anabólico. Ele vai quebrar glicose ali que está armazenada, vai jogar na corrente sanguínea, esperando que a gente tenha um momento ali para fugir de alguma agressão que não está acontecendo, né? Para o corpo é como se estivesse fugindo de algum bicho, né? Estivesse lutando, fugindo. Então, ele libera mais energia. Aí liberou mais energia para quê? Porque essa pessoa só perdeu a noite de sono, está acordada ali no exato. momento que não era para estar. Então, aquela energia que foi direcionada para a corrente sanguínea, ela vai estar ali para quê, né? Então, ela vai voltar para o armazenamento e vai gerar fome também. Então, a gente tem que ficar atento a essas duas questões, por conta do sono, né? Tanto a grelina, tanto o cortisol. Sim. Então, aí foram três estímulos, né? Na verdade, três estímulos já não alimentares que a gente pode cuidar para destravar a platô. Agora eu acho que vem atividade física. Vamos ver se eu acertei. A minha filha já tá, a minha filha está fazendo a higiene do sono aqui, ó. Desligou a Já luz começou. e eu É, nós fiquei estamos só. tirando nota baixa. Nós estamos com tudo que é luz Ela está ligada. ouvindo aqui, ó. Eita! Ai, ai. Alex, essa daqui não, Alex. Mas tá certo, Alex. Nós falamos muito mesmo. Você tá certa. Ela falou, não, eu quero ter um sono bom, tá vendo? É, nós vamos acelerar. Pode deixar, Alex. Nós vamos acelerar para terminar, para você poder dormir também, que nós já estamos a 1h19 aqui. Vamos fazer aqui no escuro. Então vamos. Então, depois vem o quê? Tem atividade física, né? Já Atividade que você física. tocou no assunto. E aí a gente tem dois tipos, né? Tem o aeróbico, que é atividade física de alta intensidade por um tempo maior. É uma forma de gerar desequilíbrio assim no longo prazo, durante o dia todo. Então, vamos supor que a pessoa não faça nada, né? Uma pessoa sedentária. Passa a maior parte do tempo sentada. E, de repente, ela começou a fazer a caminhada porque é o que ela consegue, é o que ela pode. É uma forma, né, de gerar um pouco de gasto, de lixo. E a gente se Uhum. baseia pela respiração. O ideal para exercício aeróbico é aquele que você fica ofegante, que você não consegue nem conversar com a pessoa. Mas nem todo mundo consegue fazer desse tipo. Mas por que, que esse tipo é o mais eficiente? Porque ele faz você queimar energia, faz você queimar gordura durante o dia todo, né? Ele gera tanto desequilíbrio que para voltar ao equilíbrio, o corpo gasta muita energia, queima muita gordura. Uhum. É aquela coisa que a gente chama do efeito EPOC, né? É o gasto de consumo de oxigênio que a gente faz durante a atividade. Isso aumenta a nossa respiração, aumentou a nossa respiração, a gente começa a queimar mais. E é assim que a gordura também sai do nosso corpo, ela sai através da respiração. Então, é dessa forma que o corpo gasta mais energia. Então, precisa ser intenso. Mas, às vezes, a pessoa que está começando agora não vai conseguir. Então, se ela saiu do sofá e começou a dar uma caminhadinha de meia hora, já é alguma coisa. Depois, se adaptou a meia horinha ali, ela não precisa andar mais, Cris. Ela não precisa andar mais. Precisa aumentar
a velocidade das passadas. Aí fica um tempo, né? Ela andava meia hora, depois ficou um tempo andando meia hora. Aí começou a se sentir melhor, começou a se adaptar, já está conseguindo fazer tranquilamente, aumentou as passadas. Agora ela faz as mesmas meia hora, só que ela tenta 10 minutos num piquezinho ali, num trote, né? 5, 10 minutos no trote, o resto na passada larga de novo. E aí ela fica por um tempo, daqui a pouco ela está correndo. Aí daqui a pouco ela tá correndo e não aguenta mais falar, ela está queimando mais gordura durante o dia. Então ela começa aos poucos mesmo, porque ela consegue, né? Então o exercício aeróbico, essa é a forma dele gerar o desequilíbrio, né? Porque ele gera tanto desequilíbrio que para voltar ao equilíbrio, o corpo precisa consumir muita energia. E isso vai durante o dia, né? Essa queima para voltar ao equilíbrio vai ser durante o dia todo. E aí a gente tem o segundo tipo de exercício, que é o exercício de força. Esse funciona de outro jeito, o mecanismo é diferente. O mecanismo é assim, o mecanismo de exercício de força, lógico, a gente pega a carga, gera, né, lesão muscular, a gente está comendo bem já, né, passou por essas estratégias que a gente falou, aí está comendo bem com a necessidade nutricional show de bola. Então a gente faz exercício de força, ganha músculo, e músculo é uma das poucas coisas que aumenta o metabolismo também, porque massa magra dá trabalho. Então é diferente do mecanismo lá do aeróbico. A musculação, ela aumenta um pouco o consumo de energia por conta do ganho de massa magra, né? Uhum. E aqui a gente está falando de chegar na academia e ficar lá no celular o tempo todo, né? É ficar mais no celular do que treinando. É chegar lá e treinar mesmo. Liga o celular e Fazer treina, carinho. né? Treina. Eu brinco que é perder o botox na academia. E, ó, tem tanta coisa para falar aqui de estímulos não alimentares. Eu vou falar de um, Cris, né? Para a gente, se der, a gente voltar lá para os alimentares e falar do P, né? Se der. Vou falar da vitamina D que eu falei na outra live. O pessoal se assustou um pouquinho, porque. Deixa eu só ver aqui. Eu falei que a vitamina D tem a ver com um estímulo, sim, para gerar quebra de platô. Então, lembra que desde o começo eu estou falando para a gente olhar para esse paradigma evolutivo, né? Por quê? Porque a vitamina D lá atrás, eu contei essa história para aquela nossa paciente, e ela ficou surpresa, né? A vitamina D lá atrás, ela estava associada a uma época de abundância de alimentos. Por quê? Porque era primavera, verão, a época que o sol está ali, né, bombando. Então, a gente tinha a vitamina D em níveis mais altos. Quando chegava o outono e inverno, a vitamina D ela caía um pouco, né? A vitamina lipossolúvel, ela é, ela é associada, claro, ao período sazonal, quando saltar ali as estações, né? Então, no outono e inverno, a gente tinha diminuição do sol, tinha diminuição de alimentos também. A gente comeu ali na primavera e verão para chegar no inverno, né? Então, o corpo associa isso ao quê? Os níveis baixos de vitamina D, ele associa ao inverno e ao outono de lá atrás. E Então, traz a aí, taxa metabólica para baixo. aí você pega uma pessoa que está com sobrepeso, obesidade, ou está num platô, e está com a vitamina D baixa, às vezes é só isso. Já está fazendo tudo certo, aí você vai ver a vitamina D está 15, está 10. Era só questão de voltar à dosagem normal da vitamina D. E aí o E corpo como é comum, entendia que né? ele estava, o corpo volta a entender que ele está na primavera e verão, com abundância de alimento, então não precisa sinalizar que o metabolismo diminua. Então, Exatamente. até a vitamina D tem a ver com platô.
Você E é entendeu? muito comum as pessoas estarem deficientes, né? Muito comum. Então, aquela coisa, a vitamina D está baixa, o corpo está entendendo que está num inferno infinito, tem que segurar o metabolismo, mas não. Ele tá no, pode estar até no inverno infinito, está chegando, né? Mas tem abundância de alimento, tem comida para todo lado, né? Até no pet shop tem comida para gente hoje em dia. Exatamente. A vitamina D está baixa, o corpo está entendendo que é para poupar energia, mas tem comida por todos os lados, você entendeu? Exatamente. Deixa eu só organizar o tempo aqui, Elvis. Nós já vamos para uma hora e meia. Não sei se a gente tem muito mais estratégias para falar. Faltou alguma coisa? Não sei se vai dar para a gente entrar na relação PE, que é um assunto extenso, interessantíssimo, mas eu não sei se você tem mais estratégias para comentar ou não, para a gente ver o que é mais interessante. Tem estresse, pés no chão, Tem mais um mas monte. Os biohackers todos. tem o PE, né, que você falou, que aí a gente teria que voltar lá nas estratégias alimentares, mas vai de você. Se Só a fico gente quiser. preocupado com o tempo da live, para depois ficar gravado e o pessoal não achar que é uma live Ah, muito tá, vamos, extensa, e aí vamos. diz. Mas o estresse é muito importante, né? Lembrar que no estresse a gente libera cortisol, é como se a gente estivesse tomando corticoide, e todo mundo sabe que tomar corticoide engorda, né? Se você puder falar um pouquinho rapidamente, dar uma palhinha só sobre pés no chão aí, que é mais um biohacker. Pés no chão tem a ver muito com aquela troca das bactérias que estão no meio com as nossas bactérias, né? E inclusive com as do intestino lá. Tudo está em contato, né? Quando a gente tem uma coisa hoje em dia chamada de tipo alimentos limpos, clean food, né? Essa coisa de ficar comendo comida processada, porque ali é tudo estéril, né? Você não tem troca de bactérias ali. E, por exemplo, comer sempre os vegetais que estão vindo ali de uma lavoura que teve lá, o uso de muitos fenobióticos, né, agrotóxicos. Então, aquilo acaba com aquelas bactérias que estão ali e que a gente tem essa troca. Isso pode ser um motivo de entrar em platô sim também, tá? E Porque, isso vai piorar muito, né, Elvis? Porque nós estamos agora com a pandemia com uma tendência a esterilizar muito mais o ambiente, né? Então essa questão ela vai piorar pós-pandemia. não, com certeza, está muito ligada ao desenvolvimento dessas doenças, né? De intolerâncias e alergias alimentares, depois de comer sempre Limpeza demais esses também faz alimentos mal. esterilizados, né? Porque a gente não tem esse contato, essas bactérias não chegam lá no nosso intestino, não sinaliza o nosso sistema imune que ele precisa dessa hormese aguda, né? Não dá nem para falar mais de hormese hoje, mas é isso. E aí ele fica com esse sistema imune desativado na maior parte do tempo, porque não tem essas micro é, agressões agudas, né, por conta dessas bactérias, e aí acaba fortalecendo o sistema imune, na verdade. Você entendeu? E isso está sendo pontapé para inúmeras doenças e alergias, né? Principalmente que começam lá no intestino. A gente não vai falar de intestino porque é uma coisa muito longa, mas essa coisa de pés no chão tem a ver também com o platô. A qualidade, o tipo de bactéria que você tem lá no seu intestino vai dizer o quanto, por exemplo, uma caloria que vem de uma maçã vai ser realmente convertida lá no teu corpo. Então, uma maçã que era para gerar 80 calorias na pessoa, de repente em outra gera muito menos, por conta dessas bactérias que estão lá. Pode ser em maior quantidade as bactérias negativas ou em maior quantidade as positivas. Tem que ver isso também, né? Então, pés no chão, comer alimentos que não passam por essa limpeza, né, muito agressiva, de uso de pesticidas, xenobióticos, isso também ajuda, né? Isso também ajuda. Sim.
Tá? Aí você vai E aí fazer você quer live que... com uma pessoa que sabe muito, olha só, não acaba o assunto porque a pessoa sabe demais. Tem esse efeito colateral. Eu Não, acho que mas não vai dar pra gente falar. Diga, eu acho que é não vai dar melhor, pra é gente melhor falar. então a gente fechar, você salva, a gente marca um outro dia, Que a ficou gente muita bate um coisa outro legal. papo sobre outra coisa, porque Platão tem muita coisa para falar. Então você grava aí na sua cabeça da onde a gente parou, pra gente Resumindo, marcar. resumindo, né? Resumindo, Platão a gente viu que é um momento de equilíbrio que a gente chega, deixa eu só, que a gente chega mesmo tendo peso a perder. Então, entrou em equilíbrio mesmo tendo peso a perder, dado que a gente esteja fazendo tudo certo. Para sair desse equilíbrio, a gente vai precisar gerar desequilíbrio através de estratégias alimentares e não alimentares. A gente falou aqui 4 alimentares, falou umas 5 ou 6 não alimentares, né? Vocês aplicam uma por uma, fica aí mais ou menos um mês aí em cada uma delas. Depois, se vocês chegarem a fazer todas, associa uma com a outra. Você entendeu? Então vai ter muita carta na manga. Então, se é mais ou menos isso, tá? Para gerar desequilíbrio, você vai precisar mudar o estímulo. Então, fica um tempo em cada uma delas, depois você associa 2 ou 3 até chegar lá no peso que você está buscando. E talvez esse peso que você esteja buscando não é o mesmo que seu corpo queira estar. Beleza? Exatamente. E tem as menorzinhas, as que não têm um impacto tão direto, que essa que talvez não deu tempo do Elvis falar tudo, porque ele sabe muito, que é, por exemplo, essa questão dos pés nos pés no chão e tal, que depois a gente pode retomar, né, Elvis, nessas que são mais dos biohackers, né? É, E mas diga. sim, sim, essas aí são mais estratégias assim, pra... É aquele ajuste fino mesmo, né, Cris? Quando a pessoa passou por tudo isso que a gente falou, já associou uma coisa com a outra, várias estratégias, jejum com low carb, ciclos de carboidratos, cetogênica, e já melhorou a relação proteína-energia, e já concentrou ali as refeições do nascer ao pôr do sol. Depois que fez todas, associou todas, e aí é esperado até que depois de muito tempo ela entre no platô, aí sim a gente vai para esses biohacks, né? Dar um pé no Sim. chão, estresse, tem que estar com o intestino, tem muita coisa para investigar também. Eu vou ter que te chamar para falar da relação proteína-energia, que é um assunto que eu acho super importante. Não sei se você se sente à vontade de falar desse assunto, se Foi você até bom gosta. você ver, foi até bom a gente não ter falado, porque proteína e energia é um tema à parte, né? Você gosta de falar disso? Podemos fazer uma live disso? Ou é uma coisa que você não se sente confortável de falar? O que que você acha? Não, eu aplico a relação proteína. Ah, então Basicamente todo pronto. dia. Vamos fazer em breve, Eu fiz então. Vamos o Felipe Cagiani, que fala bastante desse assunto, né? Eu muito. fiz uma Eu já live fiz mês uma. passado com ele. Eu fiz Tá uma com gravada ele lá no meu livro. também. Mas ele já andou Ah, muito mais. A minha live com ele sobre proteína e energia é muito antiga. Ele já caminhou muito mais nisso depois que a gente fez essa live, que já tem um ano e foi no começo da pandemia. Ele desenvolveu muita coisa em cima disso. Mas então vamos marcar uma próxima. A gente fala da relação proteína-energia, que é super importante. E se ficou um rabinho aí de coisas para tirar do platô, essas coisas menores, você já engata também falando disso. Acho que a gente consegue ajudar bem o pessoal aí, como é que retoma o emagrecimento, né? com certeza. E aí, ó, tem gente que já conhece o que é o PE, né? Nossa, algumas pessoas podem não conhecer, né? Por esse nome, assim, né? PE. Mas é isso. A gente deixa com a próxima, porque é um assunto bem, bem legal para falar. Eu aplico, assim, Com- todos os dias também. Eu Esse é um aplico mais, assunto muito. para emagrecimento, para quebra platô também, tá? Sim, é uma estratégia mais
para emagrecimento, mas serve para quebrar platô, até por aquela questão que a gente estava falando, que a teoria carboidrato e insulina não é tudo, né? Às vezes você aumenta a proteína, que é um estimulante de insulina, e mesmo assim você quebra o platô. Mas daqui a pouco a gente vai começar a falar de ter. Deixa para uma próxima. Mas foi muito bom, Elvis. Eu agradeço super a sua generosidade de vir aqui dar essa aula aí para o meu público. E vocês vejam que o Elvis não é nem formado há tantos, tantos, tantos anos assim, mas quanto conhecimento ele já conseguiu acumular, e eu acho isso muito bonito, respeito muito como uma pessoa consegue evoluir absurdamente aí sendo autodidata. Eu também de vez em quando pergunto minhas coisas aqui, até perguntei para o Elvis hoje se ele, nem sei se você viu, o que é melhor tomar creatina antes ou depois do treino. De vez em quando eu pentelho o Elvis lá com Ah, as perguntas. eu respondi lá. Você respondeu? Eu Eu nem não vi. Muito bom. Gente, então, obrigada a presença de vocês até essa hora aqui, nosso público, e em breve estaremos de volta. E, Elvis, um beijo grande e muito obrigada. Eu curti muito, obrigado pela sua generosidade aqui com todos nós. Eu que agradeço pelas palavras. Tô aprendendo a lidar com essa galera assim, né? Falar ao vivo, porque não fez muito parte da minha rotina, né? Quando eu entrei para a nutrição, também foi algo. A questão mais desafiadora foi essa, porque eu sempre gostei de ficar mais na minha. Eu gostava, né, de aprender tudo, mas eu gostava de ficar falando comigo mesmo, né? Não assim, né? Falando igual doido. Ah, Mas somos eu dois, gostava de viu? ficar na minha, né? Eu era mais tímido também. Não é tímido, né? Mais retraído, essa palavra. Não era Hoje eu muito não de tenho. socializar. Hoje minhas mãos não estão suando mais porque a gente vai ficando calejado, mas nas primeiras, papagaio, a mão suava, o coração disparava, ai meu Deus. Mas a gente vai. É que não tem jeito, a gente tem que espalhar um pouco o conhecimento, né? A gente não sabe tudo, mas a gente já consegue ajudar muita gente, né? Isso é importante. Ah, com certeza. Olha, eu estou tentando pelo menos fazer uma live aqui por semana, né? Para deixar o conteúdo gravado em live também para o pessoal. Então, toda semana. Hoje eu fui convidado pela Cris, né? Agradeço. Mas toda semana eu estou fazendo uma live lá no meu Instagram também. Se vocês, quem é daqui e não me segue, possa acompanhar lá, que toda semana eu estou trazendo alguém legal também desse universo para bater um papo comigo no meu Instagram. E a Cris também já foi uma convidada minha, né, recentemente. E hoje eu estou voltando aqui. E Muito bom. obrigado, Cris. Obrigado pelo E em breve convite. você volta aqui no meu perfil para a gente falar então da relação P, que é um assunto muito legal. Isso, vamos marcar mais ou menos daqui a um mês, porque eu tenho live já agendada Perfeito. toda semana, né? Eu estou tentando só uma por semana. Então, para o próximo mês, Maravilha. eu já tenho Segunda agendado, quinzena né? de junho a gente faz. Então depois você me manda a É, data e a gente. em junho a gente faz com certeza. Tá bom? Maravilha. Então Obrigadão. tá bom, Pessoal que pessoal. ficou Um até beijo a agora, todos. boa noite. Obrigado por ter ficado até agora, tá bom? Um A beijo, gente se vê. pessoal. A gente se vê. Tchau, Até tchau, beijo. mais. Tchau, tchau. Obrigado, Elas.